corroborando com a fala dos presidentes das associações de moradores das localidades atingidas, das quais represento em ação civil pública movida contra os municípios que tiveram ali certa omissão em relação aos fatos que eles superficialmente mencionaram, bem como em face das três empresas Vale, Samarco e BHP. O que nós deparamos agora nos autos do processo é com uma situação bem inusitada. As empresas responsáveis pelo desastre ambiental têm a audácia de dizer que toda a responsabilidade sobre, por exemplo, o uso do Tanfloc, que é um produto sem estudos sobre o que vai causar na saúde humana a longo prazo, não tem estudos nesse sentido em nenhum lugar do planeta. Além disso, essas empresas dizem o seguinte: olha, nós fornecemos e o poder público que tem responsabilidade no uso, quando na realidade a perícia judicial que foi feita pela Fiocruz em conjunto com o IFES, num processo movido pelo Ministério Público Federal, constatou que a própria Samarco, logo após o desastre ambiental, nessa imagem aí, eu quero que vocês olhem essa imagem. Olha o contexto. O contexto, se puder abaixar um pouquinho, tem outras imagens. Viu? A população saía em luta corporal por disputa por água. Era uma questão de calamidade pública em que o Exército teve que ser chamado para intervir e fazer entrega de água mineral. Foi nesse contexto de desespero por falta de captação de água que a Samarco chegou com a solução milagrosa. Olha, nós vamos fazer um teste aqui, vamos utilizar o Tanfloc. Vamos mudar aqui toda a estrutura dos equipamentos que são utilizados nas ETAs, né, as estações de tratamento. Nós vamos custear tudo e vamos fornecer o Tanfloc. Aí, qual a dosagem do Tanfloc? A gente vai te orientar. Agora eu quero que vocês imaginem as cidades atingidas recebendo um caminhão-pipa cheio de Tanfloc. Cadê o LARS? Que é o laudo que avalia os riscos se esse produto pode ou não ser usado na água destinada a consumo humano. Cadê a CBRS, que é a comprovação de baixo risco à saúde? Não, não tem não. Ué, não tem? Em 2019, quando foi feita essa perícia judicial no processo movido pelo Ministério Público, até essa data, 4 anos após o desastre ambiental, ainda não se tinha o LARS e nem o CBRS. Ou seja, eles estavam utilizando o produto ao bel prazer, orientado pela Samarco, em dosagens cavalares e absurdas de um produto que contém formol, que é cancerígeno. Inclusive, cabe aqui registrar que o perito constatou um aumento vertiginoso após o desastre ambiental, justamente das doenças que a Organização Mundial da Saúde fala que o Tanfloc causa, como, por exemplo, câncer e tumores. Aumento de doença esse que não foi constatado em outras cidades vizinhas também atingidas, só que não faziam a captação da água do Rio Doce. E nem no estado do Espírito Santo foi constatado esse aumento de doenças. Isso aqui é para vocês, para que vossas excelências possam ver a gravidade do tema. Este tema tem que ser solucionado. O que a Samarco tinha até o momento ali em 2015, quando eles forneceram o Tanfloc? O que eles tinham, já que não tinham LARS e nem a CBRS? Tinha um laudo contratado por eles mesmos de uma consultoria chamada Newfields, uma consultoria famosa, internacional. Essa consultoria falou o seguinte: cadê o LARS e o CBRS? Não, não tem. Mas não tem? Bom, então o máximo que vocês vão utilizar do Tanfloc vai ser 1,5 miligrama para cada litro de água bruta tratada. Se passar disso, avise a população para não beber dessa água. É risco, tem formol no produto. O que a Samarco fez? Utilizou até 40 vezes mais. Estou falando 40 vezes, é 4.000% a mais do que isso. Tudo isso aconteceu por orientação da própria Samarco. O poder público, infelizmente, não fiscalizou, por isso que as associações de moradores propuseram esta ação. Agora, nós estamos num momento muito importante aqui para finalizar o raciocínio, eminente deputado Vitor Linhares. Nós estamos num contexto em que a repactuação está acontecendo. Te dá mais um minuto para você concluir. Muito obrigado. E que é fundamental que essa solução, né, ou seja, da repactuação, inclua também as vítimas do Tanfloc.
Isso porque nós estamos falando de um tema de saúde pública que tá ficando para depois, quando na realidade isso está subvertendo a lógica prevista lá no artigo 99 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que nas ações civis públicas, por exemplo, havendo um concurso de credores, um concurso de créditos, deve-se prevalecer preferencialmente, inicialmente, a indenização das vítimas. E o que nós estamos vendo, infelizmente, é os estados, a União, pleiteando ali suas indenizações, e as vítimas do uso criminoso do Tanfloc. Eu falo criminoso porque ele foi utilizado dolosamente, sabidamente, uma superdosagem proibida, contaminaram a água e distribuíram ela mesmo assim contaminada. Isso não pode ficar para depois, é necessário que também seja resolvido no âmbito da repactuação. Agradeço a Vossa Excelência o minuto a mais concedido. Obrigado, doutor Diego, pela consideração. E agora vamos passar a palavra... Então, eu termino aqui minha fala dizendo isso. Eu não tenho dúvida que já demorou tempo demais. 8 anos é tempo demais. Chegou o momento de haver verdadeiramente reparação no Rio Doce. É uma lástima que Brumadinho, que é uma tragédia terrível, mas é uma tragédia de 2019, que Distrito de Macacos e Distrito de Barão de Cocais, que sequer houve a tragédia, houve fatos gravíssimos contra a mineração, mas sequer houve a tragédia, já tenham reparação justa e adequada, e o Rio Doce ainda não tem essa reparação. Então, eu tenho certeza que haver uma comissão externa é a demonstração da importância desse tema, é a demonstração que essas pessoas não podem ser invisíveis, de inclusive, para o doutor, que eu, com conversa com o PGR, opinamos, já peticionei, o senhor já deve ter visto nos autos, falando da prioridade da decisão sobre o caso do Tanfloc em Colatina, inclusive com uma possível dia de conciliação, que as empresas ofereçam essa indenização justa às pessoas de Colatina, e podem ter certeza que esse tipo de comissão, esse tipo de audiência pública de hoje é a tentativa de não deixar essas pessoas invisíveis. O nosso trabalho dioturno deve ser trazer verdadeira reparação para a população do Rio Doce. Infelizmente, não talvez toda a reparação que essa população merece, mas uma reparação que traga ainda felicidade e algum nível de reparação para essa população em vida, e não que fique para os seus netos, para os seus bisnetos, ou talvez para nunca essa reparação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos, pela contribuição na audiência. Queria passar agora a palavra para a Isabela Karen Araújo Simões, defensora pública federal, representante da Defensoria Pública da União, mas queria registrar a presença do nosso deputado federal, Paulo Folleto, disponibilizadas em arquivo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos os presentes, em especial aos nossos convidados, que muito nos honraram com a presença. Entendemos que a audiência cumpriu o seu papel de dar voz a todas as pessoas que há muitos anos estão sofrendo diariamente nos municípios de Minas Gerais, do Espírito Santo, também as entidades, ao Ministério Público, a Defensoria Pública da União, as Defensorias Públicas dos Estados, os Estados, o meio ambiente, né, através do IBAMA, as associações que diretamente representam as pessoas que lá na ponta foram afetadas no seu dia a dia, na sua atividade econômica, na sua atividade de lazer, na sua atividade de consumo do que é o bem mais precioso que nós temos, que é a água, que mantém esse país e a população do mundo todo de pé. Então o tema tem uma relevância absurda. E volto a falar do meu empenho a esse tema, porque sou nascido em Colatina, uma das cidades que foram, né, extremamente impactadas, e até hoje é impactada, onde a coleta de água ainda é feita através do Rio Doce. A população continua sofrendo diariamente, a cada copo, um problema de saúde futuro, tendo em vista que nós não temos garantia do que está sendo colocado naquela água. Mas também saímos com uma convicção que chegou um momento propício para que haja evolução nesse debate.
todos os atores aqui e a empresa também se coloca à disposição para que haja uma convergência, um acordo. Os estados, as empresas, os órgãos públicos envolvidos, que são mediadores, fiscalizadores, para que a gente avance. A população não aguenta mais anos e anos de debate sem uma solução fática real. E paliativo para um problema desse tamanho não resolve. Então, esse foi o intuito da nossa audiência pública, ouvir, dar voz às pessoas que estão lá há 8 anos bebendo água mineral, com dificuldade de manter a comida dentro de casa, que perdeu sua fonte de renda, que era o rio, e também tendo sua saúde lesada diariamente por beber uma água que há uma suspeição sobre ela. No mais, Deus abençoe a vida de vocês, conte sempre comigo, com o nosso trabalho, e muito obrigado pela presença, pela parceria, e vamos adiante. No mais, um obrigado, fique com Deus.